É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira. Hoje, 16 de novembro, hoje celebra-se o Dia do Inventor. E para aqueles que não sabem, tanto há pessoas que são inventores proveitosos, que trazem edificação, que constroem, como também aqueles que são inventores de males. Segundo a palavra de Deus, nós encontramos essa recomendação, essa advertência para nossa ajuda contra os que são inventores de males. E é bom que você, nesse dia dos inventores ou do inventor, procure extrair lições positivas, benéficas, que realmente vão trazer ajuda para aqueles que precisam de conhecer melhor, com sabedoria, como ser criativo. Dentro de instantes estaremos trazendo a primeira parte do Salmo 23, onde nós meditamos: a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus nos diz que Moisés, quando atravessou o deserto causticante, conduzindo o povo à terra prometida, ele usou a vara, e a vara é a palavra. E o cajado, simbolicamente falando, representa o Espírito Santo, o Consolador. Quando Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consolam, uma vara não pode consolar, se não for interpretado pela palavra. Um cajado também não pode consolar, se não for interpretada como a figura, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o qual Jesus disse que convinha que ele fosse, porque quando ele fosse, se ele não fosse o Consolador, não viria. Portanto, ele diz, enviarei o Consolador. E esse cajado que cuida das ovelhas, que apacenta as ovelhas, é o Espírito Santo de Deus. Estaremos ouvindo também o cantor Gladir Cabral interpretando uma música muito bonita sobre casa grande. Mas não está falando dessa casa terrena, nem dessa mansão que talvez alguns residam. Está falando de uma casa que Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Você já tomou posse dessa casa? Se ainda não perca a oportunidade, faça isso ainda hoje. Portanto, essa é a nossa programação. Estamos ainda num clima de eleição, né? Em alguns municípios, em algumas capitais, haverá segundo turno, não é? Então nós precisamos de continuar orando pelos nossos futuros prefeitos, aqueles que vão ser eleitos, os que já foram eleitos. Temos que pedir a bênção de Deus sobre cada um deles. E aqueles que vão para o segundo turno, não sabemos qual será deles o escolhido pela majoração de votos. Só temos uma coisa a fazer, é orar, orar e orar por todas as autoridades constituídas. O que faremos agora nesse momento? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio e a oportunidade que temos de abrirmos a tua palavra para meditar, para nossa edificação. Abençoe a cada telespectador que se encontra conosco, cada internauta, que a tua palavra venha de encontro às suas necessidades. Queremos agora te apresentar o nosso país, toda a nossa nação, que ontem esteve escolhendo seus futuros prefeitos e também os assessores que formam a Câmara dos Vereadores, para que a tua bênção esteja sobre eles e eles sejam realmente autoridades que trabalhem para o crescimento de cada cidade, de cada município. Nós te pedimos a tua bênção sobre o presidente da República, sobre os ministros, para que todos possam trabalhar em prol da nossa nação, em prol deste país. E eu te peço em nome de Jesus, guarda todos, protege-os, para que nenhum deles sofra qualquer atentado. Nós te rogamos, agradecidos, todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Fiquemos com o cantor Gladir Cabral, louvando a Deus. Vento sopra o relógio do tempo e faz o meu pensamento reconhecer amanhã. Dentro de uma neblina encantada, a minha infância sonhada, de uma vontade tão sã. Uma criança no colo da mãe, o aconchego de amor e canção, cheiro de pão e de bolo no ar, e na janela uma voz a chamar assim: Filho, vem que o café tá na mesa. Chama também teus amigos e depois volta a brincar. Riso no seu olhar lacrimado e no meu peito apertado guardo essa voz a soar. Noite, o mais sagrado momento, filhos à volta, atentos para orar e aprender. Contos de uma sagrada escritura, lida com tanta ternura, quem poderá esquecer? Sopra esse vento, a folhagem no ar, e faz o mundo girar e girar. Só o retrato na sala de estar mostra essa mãe a sorrir e a olhar para o Filho que conheceu este mundo e o amor mais profundo, que é o mistério de Deus. Tudo passa na vida tão breve, menos o amor que se teve e que não vai se perder, se perder, se perder. Meus irmãos, se há uma pessoa que tem uma ansiedade profunda para que chegue esse dia, para que chegue essa hora, é este que vos fala. Eu passo a semana sonhando com esse momento. Por quê? Porque essa é uma hora em que nós vamos alimentar a nossa alma, o nosso coração. Não que nos demais dias nós não nos alimentemos. Temos a nossa alimentação diária, obviamente. Todos os dias você deve ler e examinar as Escrituras, mas esse é um momento ímpar, singular, onde nós temos o privilégio não só de ouvirmos a palavra de Deus, mas temos esse momento de comunhão. E eu fico muito ansioso que chegue esse momento.
E graças a Deus que estamos outra vez reunidos para juntos prestarmos culto a Deus. Amém? Para aqueles que não sabem, nós estamos realizando já há alguns meses uma série de mensagens sobre o livro de Salmos, principalmente o Salmo 23, versículos 3 e 4, que nós vamos ler nessa hora, e você pode abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, pode ler comigo e conferir essa leitura, Salmo 23, versículos 3 e 4, e eu espero que você leia com o coração, não leia por ler, mas leia ou examine cada palavra deste Salmo. Vamos ler os versos de 1 a 4, Salmo 23, versos de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Só vamos ler até aqui, porque ainda hoje a esposa estava dizendo, não vai parar mais não? Eu digo, olha, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não vou desperdiçar uma vírgula, porque se eu deixar de falar sobre essa vírgula, o Senhor vai requerer de mim. Essa é a minha consciência diante daquilo que Deus pôs no meu coração para ministrar à igreja. Aliás, antes de eu ministrar para vocês, eu ministro para mim mesmo. E como eu tenho aprendido, hoje eu passei o dia, de manhã, entrei à tarde, até horas antes de chegar aqui, aquilo que eu já tinha mastigado durante a semana, para trazer hoje para vocês. Então, antes de vocês se sentirem alimentados, eu já alimentei o meu coração. E eu posso falar com autoridade, porque aquilo que Deus falou no meu coração, eu creio que Ele vai falar também ao seu coração. Quem pode dizer amém? A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu ainda vou somente dar uma pincelada rápida sobre o cajado. Aí eu vou pedir ao nosso sonoplasta que mostre aí a vara, para depois a gente entrar no cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Enquanto ele prepara ali o visual, nós vamos tentar mostrar mais uma vez que ninguém nunca viu uma vara, que eu mostrei para vocês, consolar ninguém. Já falei isso amplamente para vocês. Vara é uma vara. Mas quando a Bíblia fala de vara, quero que você mostre aquela que tem a pastor com a vara na mão, por favor. Aí foi quando a gente já falamos sobre isso. A vara. Localiza aí a vara. Bom, enquanto ele prepara ali, eu mostrei para vocês que quando a Bíblia fala em vara, ali, não, isso é o cajado. Quero que mostre a vara. Vamos chegar ainda no cajado, mas hoje é só a vara. A tua vara me consola. Eu mostrei para vocês que a palavra vara significa retidão, é isso aí mesmo, retidão. É algo inerrável, é algo que tem realmente um segmento reto. Assim é a palavra de Deus, inerrante, verdadeira, absoluta e suprema. Nós temos que obedecer essa vara, temos que respeitar esta vara, que é a palavra de Deus. Os judeus têm um carinho, têm um cuidado tão grande com essa vara que é a palavra de Deus, que eu mostrei num dos primeiros sermões para vocês sobre este salmo,
que os judeus, eles, para examinar ou ler a palavra, eles passam horas e horas meditando em textos como este aqui, que parece que só tem esse texto na Bíblia para se ler, como outras passagens, mas é que eles têm um amor profundo pela palavra, e que eles passam horas e horas e horas lendo um texto das Escrituras. É o que nós estamos fazendo durante esses dias aqui. Então, a tua vara me consola. Então, não é uma vara que você vai, uma vara dessa, a exemplo dessa ilustração, não vai consolar ninguém. Mas essa vara aqui traz consolo, traz conforto, nos alimenta, nos corrige quando erramos. E o Senhor desce a lenha quando pecamos. Ah, e Deus é assim? Sabe por que Deus desce a lenha ou a vara? Porque Ele nos ama. Deus castiga aquele a quem Ele ama. Não andou direitinho como é para andar? Vem peia. Falei isso aqui para vocês. E tem mais uma coisa: ninguém, mas ninguém mesmo, está isento de conhecer essa vara. Mostrei na última pregação que, de acordo com Isaías capítulo 35 versículo 8, Isaías diz que nem mesmo os loucos errarão esse caminho. E na primeira expressão, nem os loucos errarão o caminho, a gente tem a impressão que a gente que não tem senso normal, gente desajuizada ou doida, mas não é não. Tem uns que são realmente, mas tem outros que não têm essa deficiência mental, mas são loucos porque estão apegados às coisas materiais, aos bens, à riqueza, à fortuna, à casa, à família, ao ponto de achar que a família é mais importante do que o amor que você deve devotar a Jesus, conforme está escrito nessa palavra: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu coração. Então eu não posso amar ninguém mais do que este amor que eu devo ter pelo Senhor. Então, aqueles que não amam essa palavra, que não amam o Senhor como deveriam amar, são loucos. E lá em Lucas capítulo 12 versículo 20, o Senhor narra a história de um homem que era muito rico, dono de muitas propriedades, muitos bens materiais. E ele, porque não tinha como gastar tanta fortuna acumulada, ele disse: eu vou destruir os galpões, vou refazer, vou reconstruir todas as minhas posses nesse galpão, nessa fortuna que eu tenho, e depois eu vou dizer: ó alma minha, regala-te e te comprais com tudo que eu possuo. Então Jesus disse assim: louco, isso é loucura. Se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem ficará? Isso é loucura. É essa loucura que Jesus fala lá no Evangelho, Isaías fala, e Jesus também fala em Lucas capítulo que nós lemos e citamos. Porque há muita gente louca nesse mundo, está amando mais os bens, mais a riqueza, mais a fortuna do que aquele que é o doador e criador das nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz: onde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. E o meu tesouro deve ser Jesus. Amém? Amém, igreja? O nosso tesouro chama-se Jesus Cristo. Não é bens materiais, porque fica tudo aqui. Quando a gente morre não leva nada. A gente tem que ter, não é apenas esse conhecimento, mas ter no coração essa certeza. Então a vara me consola, é a palavra. Essa palavra é tão profunda que ela vai até ao ponto de fazer separação entre juntas e medulas. Eu falei isso aqui para vocês no sermão anterior: juntas e medulas. Até citei um exemplo de um certo professor falando sobre o que é juntas e medulas, um médico, aliás. Junte uma pilha de giletes e tente fazer com que alguma coisa, por mais fina que seja,
Por menos espessa que seja, se você consegue atravessar. Assim, essa vara, assim essa palavra. Eu devo ter uma sensação de que realmente tudo que eu fizer de errado, se não fizer correto como Deus quer que eu faça, vou levar varada da palavra. Vem peia. Porque Deus não gosta de mim, não, porque Ele nos ama. Deus castiga a quem Ele ama e a quem Ele recebe por filho. Enfim, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, eu escutar a palavra de Deus. Então, essa vara, ela é reta, ela é absoluta, ela é infalível, ela é invariável, não tem variação, ela é insubstituível, ela é imutável, ela é eterna, ela é comparada a uma bússola. Tudo isso eu falei para vocês, que como bússola serve para nos dar o rumo certo, orientar a direção correta que eu devo pautar a minha vida. É como a música tem pauta. Se o executor da música sair daquela pauta, vai desentoar, vai sair fora, não vai estar dentro do compasso do ritmo da música. A minha esposa de saudosa memória era professora, maestrina de música. A minha filha também, seguindo a mesma carreira da mãe, provável que ela esteja me assistindo agora. Eu vi muito isso, nos ensaios de corais, nos ensaios de madrigais, nos ensaios de banda marcial. O regente tem que obedecer rigorosamente a pauta. Se sair uma nota fora, vai trazer um desarranjo. Assim a bússola, assim a pauta, assim a vara, assim essa palavra. Por isso que Pedro, numa certa ocasião, disse assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. Porque eles ouviram, quando Jesus foi lá no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, veio uma nuvem, os envolveu, e eles ouviram uma voz que saiu dizendo da nuvem: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. E nós aprendemos também que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus. Esse verbo que se fez carne é Jesus, é a palavra. Eu tenho que me alimentar dessa palavra de Jesus, que disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então essa vara é Jesus, essa vara é a palavra. Outra coisa, hoje nem os cegos têm desculpa. Se tem algum cego que está me ouvindo em casa, nem os cegos têm desculpa para acertar esse caminho. Nem os loucos errarão, e aqui também nem os cegos. A Sociedade Bíblica do Brasil, em 2002, editou a primeira Bíblia em Braille. Edição essa que ela tem 38 volumes grandes, para que os cegos possam ler. E se tiver algum cego em casa, que não tem a sua visão, e quiser uma Bíblia de graça, fale comigo. A gente vai lhe dar a orientação para você ir diretamente à Sociedade Bíblica do Brasil, para que você adquira um exemplar gratuitamente, a fim de que você possa acertar o caminho, andar em retidão, alinhado com essa palavra. Então, nem cegos, nem loucos. Hoje nós temos a linguagem que todos veem na televisão, linguagem de Libras. Se tem alguém que está me ouvindo em casa e tiver algum intérprete para traduzir as minhas palavras, está entendendo tudo que eu estou dizendo. Nós temos visto algumas lives
discurso do presidente atual de nosso país, quando ele está ministrando alguma palavra, seja alguma outra autoridade, lá está um intérprete de Libras, traduzindo tudo. E quem é surdo ou mudo, está entendendo tudo, como vocês estão me entendendo agora, vocês que têm os 5 sentidos funcionando normalmente. Então, nem os cegos, nem os loucos, nem os mudos, nem os surdos. E aí nós temos hoje uma ferramenta tremenda, que é a internet, que é o Facebook, o YouTube, Instagram, e aí todos estão tendo acesso, tendo a oportunidade de conhecer essa vara, que é a palavra de Deus. Lá no livro de Provérbios, há muitos provérbios que falam sobre esta vara. Eu vou citar apenas 2, inclusive quem é pai, tem algum filho, criança aqui, procure entender, interpretar o que significa vara. Provérbio diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20:11. E em Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ele for adulto, não se desviará dele. E ainda no mesmo capítulo, versículo 15 diz: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela a insubordinação, a desobediência, o desrespeito à autoridade de pai. Então esse versículo aqui, 15, tem dois viés, que fala de vara. Quando o filho da gente faz uma coisa errada, tem que meter a peia mesmo, dar umas palmadazinhas boas, uma palmatóriazinha ali já para isso, e chamar a atenção. Primeiro adverte, exorta, diz: olha, se você desobedecer da próxima vez, vem peia. Procura obedecer, procure respeitar seu pai e sua mãe. Não é assim que a gente faz? Mas essa vara aqui também tem mais o sentido e a conotação de palavra. Instrui o menino, ele diz no verso 6, no versículo 15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara, a palavra, afastará dela esse sentimento de desobediência, de insubordinação. Por isso, por essa razão, nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo, que aliás eu quero até dizer, o nosso irmão dirigente leu, né, o diácono Lancaster, leu hoje à noite, 2 Timóteo. Eu nem sabia que ele ia ler, nem ele sabia que eu ia falar sobre a vara, sobre o aspecto, e citar inclusive Timóteo. Mas está aqui, para que vocês mais uma vez ouçam o que já foi lido. Paulo escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, assim que ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Ou seja, a avó e mãe instruíam o jovem Timóteo na vara, na palavra. Por isso que Timóteo, quando ficou adulto, foi um grande baluarte. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti